Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta noite, Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui para falar do Teu nome, exaltar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos tocados pela Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Toda dureza de coração, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, Senhor. Mas que venha a clareza do alto, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos obedecer os Teus preceitos, Senhor, e agir de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para exaltar o Teu nome e Te bendizer em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Tudo certo com vocês? Boa noite a todos, você pode sentar. Amém? Tudo certo? Irmãos, eu queria conversar um pouquinho com vocês, um assunto que é bem interessante para os nossos dias. Vou falar um pouquinho a respeito das finanças. E a minha expectativa é que eu e você venhamos sair desse lugar edificados, amém? Mas eu queria conversar um pouco e falar um pouco sobre as finanças, muito mais pela ótica espiritual do que pela questão de números. Embora isso também seja muito importante, né, a questão dos números, de saber muito bem administrar as finanças, tudo isso é muito importante, mas eu queria tratar também de uma ótica espiritual, e eu creio que vai abençoar a sua vida, amém? Eu queria ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Teve irmão que na frente repetindo, já falando Deuteronômio ali. Daqui a pouco eu me confundo. Amém, irmãos? Posso ler? Tudo certo? Passo a ler então. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Nós sabemos, irmãos, que nós, nos dias de hoje, vivemos em uma geração que é muito imediatista. Nós queremos tudo de uma forma muito rápida. E se tratando de finanças, então, há muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas a serem feitas. E algumas pessoas, às vezes, conversando, falam assim: como pode que é Deus que governa todas as coisas? Se eu não me acordar pela manhã, eu não terei o que comer. Se eu não me acordar pela manhã e eu não me esforçar e não trabalhar, eu não terei o que comer. Porque, na verdade, muitas vezes a gente acha que Deus ele tem a responsabilidade de tudo. Mas tem coisas que é responsabilidade de Deus, mas tem coisas que é responsabilidade minha e sua. O Senhor Deus, queridos, Ele é o nosso fabricante, foi Ele que nos fez, amém?
E logo é Ele que nos deu o fôlego de vida, é Ele que nos dá força, é por causa dEle que nós estamos aqui, porque senão nós estaríamos mortos, não teríamos outra opção. Então precisamos entender que é através do Senhor que temos a provisão, que temos o que temos. Por quê? Porque se temos força, como diz a palavra de Deus, é porque veio da parte do Senhor. Então, na verdade, você tem que cumprir a sua parte, mas em todo momento Deus está capacitando você para alcançar algumas coisas. Seja projetos, seja alguns sonhos e seja na área financeira. Entenda que a força que você tem veio da parte do Senhor. Não dependa da força do seu braço e muito menos eu, achando que você é bom, que você pode fazer, que você consegue fazer. Mas dependa do Senhor, como diz o versículo, porque é Ele que dá força para adquirires riquezas. A força que nós temos vem da parte do Senhor. Então dependa de Deus. Entenda que você precisa fazer a sua parte. Mas que se você tem saúde para ir trabalhar, é porque Deus está contigo. Se você pôde se acordar hoje pela manhã, é porque Deus capacitou você para isso. E com certeza deu uma noite maravilhosa para que você realmente pudesse descansar. Então que possamos, pela ótica espiritual, sermos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a dois senhores, porque senão a gente vai aborrecer um. Não vai ter como você ser pleno diante dos dois senhores, que a Bíblia diz que é a Deus e as riquezas. Então você serve a Deus, e porque você serve a Deus, você experimenta de algumas coisas das riquezas. Mas você não serve as riquezas para poder servir a Deus, amém, irmãos? Você serve a Deus. Na verdade, é o dinheiro que serve você, não é você que serve o dinheiro, amém? E nós precisamos ter essa consciência. Para quê? Para podermos dedicar a nossa vida e gastar a nossa vida pelas coisas do Senhor. Agora, é fácil? Não é. Não é fácil. É difícil, são os processos de Deus, são os desafios de Deus, mas há uma grande responsabilidade de nós entendermos que a prioridade é Deus. A palavra de Deus diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a sua renda jamais se farta da abundância. Por quê? Porque, na verdade, a totalidade do dinheiro nunca vai estar nas minhas mãos e nem na sua. Amém, irmãos? Então o que isso significa? Que se você ama o dinheiro, você nunca vai ter um amor pleno em você. Aquilo que você ama sempre vai estar espalhado. Então você nunca vai ser pleno no amor ao dinheiro. Porque por mais que você ganhe bem, tem uma parte de dinheiro que não está nas suas mãos. Então quanto mais você amar o dinheiro, mais você vai querer ter o dinheiro, por saber que tem e existe mais, mas mesmo assim você não vai conseguir se saciar com o dinheiro. Porque você precisa ser pleno na presença de Deus. Não precisa abrir, Provérbios 3, se quiser anotar, um provérbio bem conhecido. Versículo 9 e 10 diz assim: honre a Adonai com sua riqueza e com as primícias de todo o seu rendimento. Então os seus celeiros ficarão cheios e seus jarros transbordarão com vinho novo. Esse provérbio, irmãos, ele fala sobre honrar ao Senhor com a nossa riqueza e com as primícias daquilo que nós temos. Então, falando de valores, está falando também de honra. E honrar a Deus de forma financeira não é simplesmente dizimar, ofertar. Mas honrar a Deus é ter um estilo de vida reto diante de Deus e das pessoas, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Honrar a Deus com as riquezas, com aquilo que temos, irmãos, fala de ter uma responsabilidade de pagar as contas em dia.
Fala sobre ter uma responsabilidade de ser radical com as suas finanças. Fala de ser radical com a data de vencimento das suas contas. Sabe aquela coisa, a conta de luz vence dia 20, você sabe que se pagar dia 22, não vai dar nada. É só ir na lotérica e pagar. Mas deixa eu dizer para você, os olhos do Senhor, diz a palavra de Deus, estão em todos os lugares. Eu não estou falando de exceções, de vezes que você esquece. Mas se você puder pagar todas as suas contas em dia, na data que você está responsável para pagar, faça isso. Porque isso é honra a Deus. Embora talvez as pessoas não vão tomar nota da forma que você administra suas finanças, Deus está vendo. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, se você honrar o Senhor dessa forma, com certeza você vai crescer muito diante de Deus. Agora a Bíblia diz, irmãos, para honrar o Senhor com as riquezas e com as primícias de todo o seu rendimento. Eu sei que pouco é conversado a respeito das primícias, mas eu queria poder falar um pouquinho a respeito das primícias para que, da mesma forma que o Senhor colocou temor no meu coração acerca das primícias, que esse temor ele venha ao seu coração, porque nós vemos um significado muito mais amplo a respeito das primícias, né? E podemos assim entender o que significa as primícias de todo o seu rendimento. As primícias são as primeiras produções, os primeiros lucros, as primeiras crias, né? A melhor oferta, isso é as primícias. Ou seja, as primícias, irmãos, ela tem um sentido de primazia, ela tem um sentido de colocar Deus em primeiro lugar. Então, com os dízimos, a gente mostra fidelidade. Com as primícias, a gente demonstra prioridade. E entenda, Deus não quer apenas a sua fidelidade, Deus quer ser a sua prioridade. Então, quando você entrega as primícias a Deus, você está dizendo: Deus, você está em primeiro lugar na minha vida. Porque deixa eu dizer para você, irmãos, Deus nunca esteve preocupado com o meu e o seu dinheiro. Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele sempre esteve preocupado com o meu e o seu coração. Porque o que revela quando a gente não é fiel, seja em dízimos, seja em primícias? Não revela que o dinheiro está longe de Deus, revela que o nosso coração está longe de Deus. E o que dói em Deus não é ficar longe do dinheiro, é ficar longe do seu coração. Você entende isso? É isso que entristece o coração de Deus. Mas por que Deus estabelece essas coisas? Porque Deus também estabeleceu princípios para poder abençoar a minha e a sua vida. Então entenda que as primícias são primeiras produções, primeiros lucros, primeiras crias, é colocar Deus em primeiro lugar. Nós vemos, à luz do Antigo Testamento, que era muito mais por plantio, mas eles davam o dízimo daquilo que eles colhiam, mas eles também davam as primícias, as primeiras produções, eles entregavam a Deus, dizendo: Senhor, você está em primeiro lugar. Sabe o que é viver o sentido de primícias, de primazia de Deus em primeiro lugar? É quando você recebe o seu salário e o maior anseio do seu coração é entregar as primícias, os dízimos à presença de Deus. Porque dentro de você há um clamor mais ardente do que pagar as contas, mas um clamor de ser fiel a Deus. Essa deve ser a essência das primícias. E sabe, irmãos, nos dias de hoje é muito difícil você falar sobre a área financeira. Mas você sabe por quê? Tem muitas pessoas que muitas vezes são dizimistas, mas não são abençoados. Porque os dízimos e as ofertas que elas dão não têm o sentido de primazia, de colocar Deus em primeiro
lugar. Lá em Malaquias, versículo que todos nós conhecemos, quando o Senhor fala, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, o que ele diz um pouquinho antes no versículo 7? Ele diz assim, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outros. E depois ele fala, vocês ainda me perguntam, no que me roubais? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Mas antes de falar sobre isso, ele fala, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outros. O que Deus está dizendo? O seu coração precisa estar comigo para o meu coração estar com você. Porque mais importante do que o valor que você entrega é o quanto do seu coração você entrega. O tempo todo, irmãos, por trás das finanças, Deus está trabalhando através do nosso coração. O tempo todo, por trás de valores, na verdade, as finanças é só o meio pelo qual Deus permite que eu use para derramar o meu coração em sua presença. É só uma forma de expressar a Deus que Ele está em primeiro lugar e que você o ama. Então essa é a ideia. Viver primícias. Estava me lembrando, sabe quando a gente era ali mais criancinha, né? Mais pequenininho, faz tempo que eu não sou pequenino, né? Mas que faziam uma festa de aniversário para você e começavam a fatiar aquele bolo e eles diziam assim, para quem vai a primeira fatia? E você pensava na pessoa mais importante para você, na pessoa que você mais amava, você dizia, vai para o vovô, vai para a vovó, vai para a mamãe. Sabe o que são primícias? É quando você for partir o primeiro bolo, você dizer, vai para o meu Senhor, vai para o meu Jesus, vai para Ele. Porque quando Ele está em primeiro lugar em tudo que você faz, primeiro você pensa nele. Então você recebe o seu salário, e você não pensa primeiro nas contas, você pensa primeiro nele. Você sabe por que tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem ser fiéis no dízimo? Porque eles enxergam o dízimo como uma despesa. Deixa eu dizer uma coisa para você, o dízimo não é uma despesa. O dízimo não é teu. Está entendendo? Então a pessoa vai lá, ela paga todas as contas e no final, se sobrar, então eu vou dar o dízimo. Então você dificilmente vai dar o dízimo. Porque você não deveria trabalhar com os 100% do que ganha, você deveria trabalhar com os 90%, porque 10% não é teu. Nós sabemos que Deus não é o nosso patrão, Ele é o nosso Pai. Mas se chegasse no final do mês, e você fosse receber o seu salário, R$1.000, um exemplo, e o seu patrão lhe desse R$1.100, e você contasse na hora, e visse que tinha R$100 a mais, o que você iria fazer? Você iria primeiro pagar as suas contas, ou no ato você já devolveria os R$100? Certamente no ato já devolveria os R$100. Sabe por quê? Porque dentro de você, você tem a certeza que aqueles R$100 não é teu. Sabe por que muitas vezes falta fidelidade nas finanças, irmãos? Porque a gente ainda pensa que muita coisa financeira é nossa. A gente não tem consciência de que é dele. É porque a gente acha que tem que dar 10 e os 90 é da gente. Na verdade é tudo dele. Então ele te abençoa com 90 e fica só com 10. Para que haja mantimento em sua casa. Então entenda o quanto há um desejo no coração de Deus de abençoar você. Então por isso também, irmãos, nós chamamos esses cultos de culto de primícias, porque queremos dizer ao Senhor, Senhor, você está em primeiro lugar nas nossas vidas. Quem não sabe, irmãos, que às vezes o desejo da carne era estar fazendo algumas outras coisas, primeiros dias do ano, tanto calor, um dia que nem hoje à noite, tão bom para fazer um churrasco, não é verdade? Mas quão bom colocar o Senhor em primeiro lugar. Então entenda que as primícias, elas têm uma lógica de colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, onde a primeira vez na Bíblia fala sobre primícias.
Abra aí por gentileza, irmãos, Gênesis capítulo 4, uma história bem conhecida. Ao final dessa palavra, eu espero trazer bastante clareza para os irmãos de como nos dias de hoje você pode praticar a lei das primícias. E você vai ver que tem muito mais a ver propriamente com o seu coração do que com uma lei. Porque na verdade, em ofertas e primícias, o Senhor não estipula algo redondinho, porque Ele quer ver de que forma você vai se manifestar. De que forma você vai se apresentar a Ele. E nós precisamos entender que o dinheiro ele é muito mais espiritual. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 8, vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor. Até aí, irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, um fato falando de dois tipos de oferta. A oferta de Caim e a oferta de Abel. E infelizmente Caim caiu, não é verdade? Mas, irmãos, o que eu quero trazer para você é o seguinte. Nós sabemos que eles eram irmãos. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. E a Bíblia diz que no fim de uns tempos, Caim ele trouxe do fruto da terra. Mas Abel ele trouxe das primícias do seu rebanho ao Senhor. E muitas vezes nós já escutamos algumas coisas a respeito desse texto, e já ouvimos até algumas pessoas explanarem esse texto e falarem: olha, na verdade o problema de Caim é que ele trouxe do fruto da terra, mas Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho. Então Abel, ele trouxe algo que ele teve que cuidar, que ele teve que realmente estar perto, que ele teve que realmente colocar o seu esforço. Mas Caim não, ele trouxe do fruto da terra. Mas a pergunta que eu faço agora para o meu concunhado Marlon: lavrar a terra dá trabalho igual ou não? Ou é só lavrar e está tudo certo assim? Dá trabalho, não é verdade? Irmãos, na verdade, todos os dois tiveram trabalho naquilo que fizeram. Agora, por que Caim ele trouxe do fruto da terra e Abel ele trouxe das primícias do seu rebanho? Lógico, Abel trouxe das primícias do rebanho porque ele era pastor de ovelhas. Caim trouxe do fruto da terra porque ele era lavrador. Então seria óbvio que cada um iria trazer esse tipo de oferta para a presença de Deus. Agora, qual a grande questão dessa oferta e de Caim ser reprovado por Deus? A grande questão, irmãos, está versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual foi o grande problema da oferta de Caim? Foi que ele trouxe uma oferta no fim de uns tempos. É como se ele tivesse colhido várias coisas e desfrutado de várias coisas, e em certo momento ele pensou assim: lembrei do Senhor, eu tenho que levar uma oferta, no fim de uns tempos, eu tenho que levar algo para o Senhor. O que isso mostra para Deus? Você não está em primeiro lugar.
Sabe por quê? Porque assim que você colhe algo, a primeira pessoa que você tem que lembrar é do Senhor. Mas a Bíblia diz que Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, as primeiras crias do seu rebanho, as melhores crias, aquilo que tinha de melhor no seu rebanho que ele pastoreava. Quando ele teve a oportunidade de colocar a mão naquilo, primeiramente ele lembrou do Senhor. E ele chegou e entregou a presença do Senhor. E isso agradou a Deus. Por quê? Porque Abel colocou Deus em primeiro lugar. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, então você é aprovado por Deus. Essa foi a grande questão. Colocar Deus em primeiro lugar, trazer das primícias do seu rebanho. Ele trouxe do melhor, as melhores crias. Ele trouxe e apresentou ao Senhor. Caim trouxe no fim de uns tempos. Imagina você aí, nessa festinha de aniversário que eu acabei de citar, e aí você está lá, e aí diz, para quem vai a primeira fatia? Aí a Bruna diz assim, vai para o meu pai Carlinho, dá para o Carlinho. Para quem vai a próxima fatia? Vai para a mamãe Rosane, dá para a Rosane. Para quem vai a próxima fatia? Vai para a minha discipuladora Carol. E o Cleider vai se sentindo honrado, vai se sentindo feliz, grato, dizendo, sou prioridade na vida dessa mulher. Como ele se sentiria como marido? Que ele não é prioridade. Às vezes a gente quer mecanizar as coisas espirituais e até o próprio Deus. Nós achamos que Ele é um robô, que nós obedecemos às leis e vivemos por atitudes e simplesmente fazendo. Não, irmãos, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração através do trabalho, Ele quer o nosso coração através das finanças. Então nós entendemos, irmãos, através de Caim e Abel, que a questão não é ofertar a Deus, mas como eu vou ofertar a Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Não é porque eu oferto que eu sou aprovado. Se oferta realmente fosse certeza de aprovação, Caim tinha sido aprovado por Deus. Você concorda comigo? O que aprova você não é o simples fato de ofertar, mas é como você vai ofertar. Amém, irmãos? Todos estão me entendendo ou não? Aí olha só. Então caiu o semblante de Caim. Meu Deus, não falei nada ainda que eu queria falar. 8h40, vai dar tudo certo. Então descaiu o semblante de Caim. E olha só, versículo 6, olha aí comigo. Gênesis capítulo 4. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu-lhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deixa eu só ajeitar aqui. Olha só. O Senhor chega para Caim e fala, se você proceder bem, não é certo que você será aceito, ou seja, ele disse assim, se você proceder bem, você não sabe que você vai ser aceito? Por quê? Porque o Senhor, ele reprovou Caim, mas Caim, ele tinha consciência que ele estava fazendo algo errado. Por quê? Porque o Senhor não ia cobrar ele de algo que ele não sabia. Então, pior do que fazer algo errado, é fazer algo errado quando nós sabemos, porque isso daí sim mostra o nosso coração. Eu quis errar porque eu quis o errado mesmo, eu quis é me lascar. Agora entenda algo, o Senhor ele vem e fala com Caim e diz, olha, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito, mas ainda assim, ele vai e ele mata o irmão. Amém, irmãos? Agora a pergunta, ele teve uma voz de Deus para falar com ele que se ele proceder bem, ele seria aceito. Ele teve a oportunidade de ter uma nova postura, mas ainda assim ele continuou irado, ele armou algo para matar o seu irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus não é prioridade, muito menos será a sua voz. Se você não prioriza a Deus, muito menos aquilo que Ele te fala. Você está entendendo? Então, na verdade, tudo isso aqui se resumia a quem é a prioridade. Porque se eu não valorizar o David, o que ele me falar vai ser para mim balela, porque ele não tem valor para mim.
Se eu valorizar ele, o que ele falar, eu vou levar a sério. Então o fato de ele não colocar o Senhor em primeiro lugar fez com que ele não ouvisse a voz do Senhor. Então ele acabou sendo reprovado. Pessoas que geralmente não colocam Deus em primeiro lugar, eles não sabem lidar com a aprovação dos outros. Isso irrita. Por quê? Porque Deus não está em primeiro lugar. A aprovação dos outros é uma prioridade para mim quando Deus está em primeiro lugar. Porque eu erro por vacilo, mas Deus é minha prioridade, então até o que a pessoa acertou é usado como ensino para mim. A minha reprovação é uma escola para que eu possa então continuar e fazer algo diferente. O que Abel era de Caim, irmãos? Irmão, quando Deus não está em primeiro lugar, muito menos estará a sua família. Quando Deus não está em primeiro lugar, você não vai exercer valor às pessoas que fazem parte da sua família. Ele não deu valor ao seu irmão, sabe por quê? Porque Deus não estava em primeiro lugar. Porque os 2 grandes mandamentos, qual é? Amarás o Senhor teu Deus. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então primeiro eu preciso amar a Deus, para depois amar as pessoas. Se Deus não é prioridade, muito menos será o meu irmão do meu lado. Então o Senhor, Ele deseja, na verdade, ser uma grande prioridade na minha vida e na sua. Abraão, irmãos, quando ele entregou Isaque, que hora é? Sabe o que Abraão entregou para o Senhor? Abraão entregou as suas primícias. E aí, quando o Senhor ele vai usar Moisés para libertar o povo, ele fala para Moisés falar tal e tal coisa, senão o Senhor vai tocar nos primogênitos do Egito. E o Senhor fala, Israel é meu primogênito. Por quê? Por causa da consagração de Abraão. Porque quando Abraão consagrou as primícias a Deus, todo o restante ficou consagrado como prioridade para Deus. E o Senhor disse, olha, se não liberar o povo, os meus primogênitos de Israel, eu vou tocar nas tuas primícias. Por quê? Porque quando você não libera aquilo que é prioridade para Deus, Deus toca naquilo que é prioridade para você. Então entenda algo, que o desejo de Deus realmente é trabalhar por princípios, mas é abençoar a minha e a sua vida. Nos dias de hoje, de que forma eu posso aplicar as primícias? Irmãos, até vou dar referência para vocês. Hebreus 10:1 diz que a lei tem sombra dos bens vindouros. Ou seja, se a lei é a sombra dos bens vindouros, não é literalmente igual. Então nós consideramos o Antigo Testamento, sim, mas já entendemos que na lei mosaica não se leva 100% à risca aquilo que está no Antigo Testamento. Por quê? Não estou desfazendo o Antigo Testamento. Por quê? Porque se fosse para levar 100% aquilo ali, para aquela época, então não precisaria ter o Novo Testamento, por si só já estaria completo. Amém? Então, nos dias de hoje, de que forma eu posso praticar as primícias? Entenda algo, irmãos. Se você só responder com sinceridade, de forma genuína, dentro de você isso, e fazer isso, você vai exercer primícias. De que forma você vai fazer com que Deus seja prioridade na sua área financeira? Eu não quero dizer, irmãos, que para você exercer primícias, você tem que dar dízimo, oferta e mais um valor como primícias. Mas também no Novo Testamento não há nenhuma restrição de fazer isso como os antepassados faziam. Eu, na verdade, faço há 6 anos isso. De que forma? Por exemplo, supor que o salário é R$900, divide por 30, vai dar 30. Então R$30 é as primícias, sobra 870, 10% dá 87. Com 30, R$117. Então, dízimos e primícias. Muitos pregadores e pastores incentivam a fazer dessa forma para expressar primícia. Está errado? Não está.
Mas não quero estabelecer como uma regra geral para vocês. Por quê? Porque Abel, ele entregou uma oferta de primícias. Mas era uma oferta. Mas por que era uma oferta de primícias? Porque a oferta dele estava revelando que Deus está em primeiro lugar. Então a questão é, diante das ofertas que você dá, da tua forma de dizimar, Deus está em primeiro lugar? Porque para Deus não é simplesmente ofertar, dizimar, mas é como eu faço. Porque senão ele não falaria em Malaquias, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outros. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu quero encorajar você a entregar suas primícias da forma que eu entrego, não como uma regra. Você pode dividir por 30 e o restante tira como dízimo. Isso, 30 porque representa um dia do nosso mês, primeira parte, aquela coisa toda. Mas não é uma regra geral. Mas se você falar assim, não, eu prefiro dar uma oferta de primícias e o dízimo. Deus conhece o teu coração. Vai depender do teu coração. O dízimo, irmãos, é uma obrigação. A oferta e as primícias é voluntário, para Deus conhecer o tipo de coração que você tem, de que forma você prioriza Ele. Então, na verdade, o que vai determinar se você estará sendo abençoado dessa forma ou não, vai ser a real motivação do teu coração, que o discipulador não sonda, que o pastor não sonda, mas que Deus consegue ver. Amém, irmãos? Então, não queremos estabelecer como regras. Certo dia lá em casa, na verdade, a Bíblia diz que a fé que tu tens para ti. Na verdade, irmãos, eu me sinto mal, eu particularmente, é a minha fé com Deus, amém? Se eu não dividir por 30 e não dar as primícias. Eu gosto de fazer assim, eu e minha esposa, a gente já pratica isso há 6 anos. Ela, antes da gente casar, ela já praticava isso. Mas aí depende da fé que o próprio Deus testifica dentro de você. A questão é, Deus tem primazia nas suas finanças? Então, certo dia aconteceu de a gente se apertar demais. Eu pensei comigo, na minha mente medíocre, não vou dar primícias esse mês. Estamos apertadaço, vai fazer diferença. E fez mesmo, irmãos, entrei para o buraco. Então eu experimentei tirar o valor das primícias. Mas Deus sondou o meu coração e percebeu que naquele momento, quem sabe Ele estava deixando de ser prioridade, eu priorizei as minhas contas. O rombo foi grande naquele mês, irmãos. Eu gastei assim, acho que mais de 3 vezes o valor das primícias. Me apertei assim de uma forma que... Sabe por quê? Porque tudo vai depender do seu coração no Senhor. É você e Deus. É a forma com que você quer priorizar Deus. Então tudo depende de que forma realmente você coloca Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo, irmãos, que você não exerce primícia se você dá um dízimo e fala, não, já vou tirar uma oferta, que essa oferta vai ser Deus. Você é minha... Não estou dizendo que está errado isso. É você e Deus. Agora dou a sugestão de você dividir por 30. Fica fácil, eu amo fazer assim. Fomos ensinados assim por muitas pessoas, mas não entenda isso como uma obrigação, o sentido de tirar um valor extra disso. Entenda que as primícias é uma obrigação, é o seu coração com Deus. O que você precisa fazer é colocar Deus como primazia de tudo que você faz. Deus em primeiro lugar. Então acho que assim fica muito claro. Agora, olha só a lei espiritual, Romanos 11:16, só anote. Citei isso no primeiro culto de primícias. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a totalidade. Se for santa a raiz, também serão os ramos. Se forem santas as primícias da massa, ou seja, irmãos, existe uma forma das primícias da massa não serem santas. O que define se as primícias da massa são santas ou não? O seu coração genuíno em Deus. Você pode de repente tirar uma oferta de primícias, mas se Deus olhar para o teu coração e perceber que não é genuíno, colocando Deus como primazia, então não é santificada as primícias. O que acontece quando as primícias não são santificadas? A Bíblia diz, olha, se são santas as primícias da massa, logo será também com a totalidade. O que Deus está dizendo? Se as primícias são santas, na verdade todo o restante é santo.
Se as primícias da sua renda são santas, dos teus R$1.000 são santos, na verdade os R$1.000 são santificados em Deus. Logo também, se as primícias não são santas, genuínas e santificadas, os teus R$1.000 não estão santificados em Deus. Então tudo depende da motivação do seu coração, da forma com que você vai viver isso com Deus. Então, na verdade, irmãos, consagrar as primícias a Deus é consagrar tudo a Deus. Você está colocando Deus no começo e garantindo a santificação de todo o restante. É uma lei espiritual. Primícia se resume em Deus está em primeiro lugar. Anote aí, Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. A questão na nossa área financeira é o seguinte: nós temos a bênção do Senhor ou não? Porque nós dependemos da bênção do Senhor. Amém, irmãos? Em Gênesis 2, 24, a Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, existe essa parte muito importante de colocar Deus em primeiro lugar, mas existe também uma compreensão, principalmente para os casados, de que aos olhos de Deus vocês são uma só carne. Irmãos, deixa eu dizer para você, não existe pela ótica espiritual de Deus dois salários, o meu carro e o teu carro, as minhas contas e as tuas contas. Não é o nosso salário, o nosso carro, as nossas, é tudo junto, é uma só carne. Não estou dizendo que você não pode se organizar, dizer, amor, com o teu dinheiro esse mês você paga isso, você paga aquilo. Mas isso não pode trazer uma divisão para dentro da sua casa. A palavra de Deus diz em Mateus que casa dividida não prospera. Então, se tem divisão dentro de casa, não vai ter prosperidade, não tem o que fazer. Então, entenda, irmãos, isso a gente vê em muitas pessoas, dois salários. Você administra o teu salário como você quer, e eu administro como eu quero. Como assim? Se a esposa, Deus fez a esposa como auxiliadora do homem, porque ele por si só não seria completo na missão que Deus tinha para ele. E agora ele desafia a esposa a viver uma submissão com o marido, ou seja, estar debaixo da missão do marido para cooperar para que a missão de Deus se cumpra na vida do marido. Então você tem um dinheiro e eu tenho outro. Então você batalha por uma missão e eu por outra. Como vamos viver aquilo que Deus sondou e sonhou desde o começo? Você está entendendo? Se ela é auxiliadora, ela coopera com a missão do marido, logo que é a missão de Deus que está sobre ele. Então não pode ter divisão de nada, nem nas finanças, em nada. Por quê? Porque as forças das suas finanças têm que estar na missão que Deus colocou. Então, se cada um tem uma finança dentro de casa e batalha por uma coisa, como os dois vão chegar na missão de Deus? Aí nós acabamos enfraquecendo as coisas dentro do próprio lar. Então, entenda, irmãos, é muito importante o planejamento nisso tudo. Você precisa ter as suas contas fixas. Eu diria que depois da Trindade, uma boa ajuda para mim e para você é papel e caneta, é sentar, é anotar, é gastar tempo se planejando. Decidir olhar quanto você ganha e andar de acordo com sua própria condição. Mas não vou conseguir fazer isso. Paciência. O teu testemunho é muito mais importante do que os teus desejos. O meu testemunho em Deus é muito mais importante do que os meus desejos, e isso é muito difícil. Então, pessoas organizadas, elas não trabalham um mês para saber quanto sobra. Elas planejam um mês para que no fim do mês sobre o valor que ela planejou. E quem ganha por comissão? Tem uma base de quanto ganha, e pode se planejar pela base mínima do que recebe. Irmãos, nós não podemos empurrar as finanças com a barriga. Não, vamos tocando, vamos ver o que vai dar. Acho que vai sobrar uns 50 esse mês, estamos grandão. Não é dessa forma que Deus planejou. Deus planejou que você fosse organizado, porque isso é muito importante. Tem pessoas, irmãos, que fazem muitas coisas corretas, mas acabam errando na organização. E aí abre também uma área na sua vida que impede ela de avançar. Tiago 1,18
Se quiser anotar, pode anotar. Diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, segundo a sua vontade, ele gerou eu e você pela palavra da verdade. Deus quis gerar eu e você. Você não é um acidente, você não é obra do acaso, você é obra do coração de Deus. Deus quis gerar você pela palavra da verdade, para que você fosse primícias das suas criaturas, ou seja, para que você fosse o melhor daquilo que Deus criou. Para que você fosse a melhor parte da minha criação. É isso que Deus está falando. Ele faz de nós suas primícias. E o desejo dele é que nós venhamos fazer dele primazia nas nossas vidas. Então, o dízimo ele mostra fidelidade, as primícias mostram prioridade. Último texto. Agora pode abrir comigo. Mateus. Capítulo 5, versículo 16. Passo a ler. Vou ler rapidamente para a gente encerrar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, para que vejam o seu procedimento e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, você, como primícias de Deus, é o meio pelo qual Deus usa para glorificar ainda mais o seu próprio nome. A ideia de Deus aqui na terra é que a luz dele brilhe através de você, pelas boas obras que você tem. E alguém que não conhece o Senhor, olhe para o Cleider e diga: glória a Deus, Deus é real. Porque o Cleider é o meio pelo qual Deus usa para que o seu nome seja mais glorificado. Ou você obedece a Deus com um bom procedimento e pessoas glorificam a Deus por causa disso, ou você desobedece a Deus e pessoas dizem assim: eu ir na igreja, olha a encrenca que é aquela pessoa, não dá nem para parar perto, não dá nem para conversar. Você viu o que ela fez? Sabemos, irmãos, que não somos perfeitos, mas as pessoas vão ver a luz do Senhor em nós, vão ver as nossas boas obras e vão glorificar o Senhor, porque a igreja é o meio pelo qual o Senhor glorifica o seu nome. Deus quer usar você, para que através de você, e propriamente por você, o nome dele seja glorificado, em Santo Antônio da Patrulha. Amém? Fique de pé.